Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia aqui no Elano Flash Champion, meus amigos, para trazer esse pós-jogo. Terminou na Arena MRV, meus amigos, Flamengo 4, Atlético Mineiro 2, 2 gols de Bruno Henrique, 1 gol do Carlinhos, meus amigos, e para fechar a conta, Ayrton Lucas concluiu e o resultado 4-2 para o Flamengo. E Flamengo, meus amigos, líder do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar aqui a classificação, tá certo? Neste exato momento, para você que está aqui no meu dia a dia e também para você que vai chegar pela primeira vez aqui no Flash Champion, tá certo? Flamengo em primeiro colocado com 30 pontos, Botafogo em segundo com 27, acompanhado por Palmeiras com 26 pontos, quarto colocado a equipe do São Paulo com 24, quinto colocado a equipe do Bahia com 24, sexto colocado o Atlético Paranaense com 22, acompanhado em sétimo pelo Bragantino com 22, oitavo colocado o Cruzeiro com 20, Fortaleza em nono com 20, Internacional com 18 pontos, está na 10ª colocação, 11º lugar a equipe do Atlético Mineiro, né, com 18 pontos, 12º colocado o Criciúma com 16 pontos, em 13º a equipe do Juventude com 16 pontos, em 14º a equipe do Vasco da Gama com 14 pontos, em 15º o Cuiabá com 13 pontos, em 16º o Vitória com 12, em 17º colocado o Atlético Goianiense com 11 pontos, em 18º a equipe do Grêmio com 10 pontos, em 19º a equipe do Corinthians com 9 pontos e na lanterna dos afogados, meus amigos, a equipe do Fluminense com 6 pontos apenas. Meus amigos, o Flamengo hoje jogou aí no conjunto, né? Nessa partida de hoje teve uma atuação grandiosa do Gerson, né? Foi o melhor jogador da partida para mim, de acordo com a transmissão. O jogador da partida, né? O melhor jogador da partida foi o Bruno Henrique, mas a equipe do Flamengo, meus amigos, hoje jogou aí numa união ali, né? Todo o elenco contribuiu de maneira exponencial na partida, né? O Wesley jogou muito bem, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rossi também em algumas situações ali foi provado e conseguiu fazer aí grandes defesas. Alan, só teve um probleminha que o Alan, né, foi o que fez o pênalti, né? Chegou atrasado, derrubou o jogador dentro da área e foi nessa penalidade que o Hulk converteu e fez o segundo gol do Atlético Mineiro, né? Mas a equipe, meus amigos, foi formidável nesta noite. Luiz Araújo também jogando bem, o Bruno Henrique nem se fala, o Carlinhos aí jogou até próximo aí dos 15 minutos do segundo tempo. Uma atuação também excelente. Eu até estava falando no grupo que eu participo, meus amigos, o Carlinhos é um jogador que ele, se pegar o rumo do gol, ele vai fazer com que a torcida do Flamengo não pense mais nem no Gabriel Barbosa, né? A gente andando comentando no grupo que o Flamengo fácil vai esquecer o Gabriel Barbosa, né? Foi um jogador que contribuiu muito para o Flamengo, nas decisões e tudo, mas devido à situação a qual o jogador está, nessa tormenta aí de notícias, se vai, se não vai, se fica, se permanece, se vai para o Palmeiras, se vai para o Cruzeiro, a torcida acaba, de certa forma, com essas situações, esquecendo literalmente o jogador, né? Sabendo que sempre um jogador a ser substituível, né? Não tem nenhum jogador do Flamengo que não tenha aí esse título de ser aquele jogador que não pode ser substituído, né? No caso, o Carlinhos, ele se encontrar mesmo o caminho do gol, ele vai
fazer a torcida do Flamengo esquecer fácil, né, o Gabriel Barbosa. Claro e evidente que o nome do jogador vai estar escrito lá na história recente do Flamengo. Mas, meus amigos, o Flamengo hoje, com esse resultado, é líder, né? Nem com o jogo amanhã do Palmeiras, o Palmeiras amanhã vai jogar contra a equipe do Grêmio, né? Visitante. Nem o Palmeiras ganhando amanhã assume a liderança, né? Então, assim, o Flamengo vai começar a ganhar gordura, né? Vai começar a ganhar gordura, e se deixarem o Flamengo, meus amigos, somar mais pontos ainda, o Flamengo aí é capaz de abrir uma pontuação bem mais larga, e fazendo isso o Flamengo é um fortíssimo clube, é um fortíssimo postulante a ser campeão brasileiro, e é isso que a gente aguarda e espera, né? O Flamengo na próxima rodada, meus amigos, vai pegar a equipe do Cuiabá no Maracanã e recebe também a equipe do Fortaleza no Maracanã. Joga fora contra a equipe do Internacional. O jogo que está como adiado, mas eu acredito que o jogo vai ser realizado, né? Deixa eu ver aqui qual é o jogo pós-Internacional para falar aqui para vocês, tá certo? Após o jogo do Cuiabá, depois pega o Fortaleza no Maracanã, né? Vai de visitante, joga contra o Internacional e recebe o Criciúma no Maracanã novamente. Então o Flamengo tem aí jogos que o Flamengo pode abrir, né? Uma pontuação boa contra a equipe do Cuiabá. A equipe do Fortaleza vai ser um jogo difícil, claro, né? A equipe do Internacional também, sempre é difícil jogar contra o Internacional, mas o Flamengo, diante desse jogo de hoje, meus amigos, contra a equipe do Atlético Mineiro, demonstra ser uma equipe que vai lidar bem com jogos com os clubes grandes, né? E recebe no Maracanã o Criciúma. Depois vai ao estado da Bahia jogar contra o Vitória, e depois recebe o Atlético Goianiense, e depois vai a São Paulo jogar contra a equipe do São Paulo lá no Pacaembu, tá certo? Ou melhor dizendo, lá no Morumbi, né? E depois tem o clássico, meus amigos, Flamengo e Palmeiras, no dia 11/8. Esses são os jogos do Flamengo. Vamos torcer, vamos acreditar. O Flamengo está num caminho bom nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo classificado na Copa do Brasil. O Flamengo classificado nas oitavas de final da Libertadores. Então o Flamengo, meus amigos, está de pé, né? Está de pé, e independente de erros da arbitragem como tivemos hoje, né? O Flamengo, o placar moral de hoje era para ter sido de 5-2, até porque não foi marcado um pênalti, né? Não houve uma marcação de um pênalti, aí teve outro pênalti que foi questionado também. Eu sei que é um problema, essa arbitragem, para mim, eu dispenso até comentar, porque senão é capaz de eu explodir. Mas é assim. E, meus amigos, se inscrevam no canal, tá certo? Nos incentive, nos apoie, tá certo? Lá no dia 2 de outubro ou antes, se o canal atingir a meta de 1000 inscritos, tá certo? Eu vou estar sorteando uma camisa oficial do Flamengo, ou se você preferir, um Pix, tá certo? No valor de R$500, vai parar na sua conta de maneira instantânea, tá certo? Então é assim, meus amigos, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo 4-2 em cima do Atlético Mineiro, e segue o líder. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.